E dividindo a apreensão com os mercados financeiros, os olhos do mundo voltam-se hoje para a Assembleia Geral das Nações Unidas e para o discurso do presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. A expectativa é que ele formalize o pedido para que a Palestina seja reconhecida como país. O conflito entre israelenses e árabes já dura mais de um século. Palestina é o nome dado ao território situado ao sul do Líbano e a nordeste da Península do Sinai, entre o Mar Mediterrâneo e o Vale do Rio Jordão. A região tem 27 mil quilômetros quadrados e foi disputada por diferentes povos desde a antiguidade. O conflito atual teve origem há 110 anos, quando os judeus decidiram retornar à Terra Santa. O local tem importante significado religioso tanto para o judaísmo quanto para o islamismo. A área, que já era ocupada por árabes, começou a receber imigrantes judeus e os confrontos começaram a ocorrer à medida que a imigração aumentava. Em 1947, a ONU sugeriu a criação de 2 estados, um árabe, outro judeu, sendo Jerusalém considerada território internacional. Os árabes não aceitaram a proposta e, em 1948, Israel declarou sua independência. Quase 20 anos após a independência, na Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou a Cisjordânia, as colinas de Golã e Jerusalém Oriental. A ocupação foi considerada ilegal pelas Nações Unidas, mas, contando com o irrestrito apoio dos Estados Unidos, Israel tem se negado a deixar as áreas conquistadas. Por outro lado, os palestinos não reconhecem o Estado de Israel e reagem com atentados e boicotes aos judeus, dificultando um acordo de paz na região. Bom dia. Para ser aceita como um membro permanente das Nações Unidas, a Palestina precisa do apoio de 9 dos 15 países que integram o Conselho de Segurança da ONU. Além disso, é preciso que nenhum dos 5 membros permanentes vetem a proposta. O Brasil, que integra o Conselho temporariamente, declarou voto favorável à causa palestina. Mas os Estados Unidos, que têm poder de veto, já disseram que são contra a proposta. Aqui no estúdio do Repórter Brasil está o professor de Relações Internacionais, Creomar de Souza. Bom dia, professor. O que a gente deve esperar caso o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, concretize esse pedido de reconhecimento do Estado palestino? Acredito que o primeiro efeito esperado é alvoroço. Isso quer dizer, há uma polarização em torno deste tema. De um lado, os Estados Unidos e alguns dos seus aliados europeus são contrários, porque acreditam que não há uma estrutura política nem um comportamento de segurança suficientemente forte para estruturar o Estado de Israel. E, de outro lado, uma série de outros países já definiram seu apoio pela causa palestina, que consideram justa e legítima. Professor, culpados pelo fracasso no processo de negociação entre palestinos e israelenses? Eu acredito que o grande culpado é a desconfiança irrestrita entre os dois lados. O Estado de Israel não consegue acreditar que os palestinos vão cumprir com alguma prerrogativa de provimento de segurança para a existência de Israel, e, de outro lado, os palestinos estão cansados de uma protelação israelense em termos de ofertar uma solução definitiva ao processo. Bom, a gente tem imagens ao vivo lá de Ramala, na Cisjordânia, na Palestina, onde milhares de vários palestinos se reúnem. A expectativa lá é muito grande, no mundo árabe é muito grande, a gente vê agora, essas imagens são ao vivo. O que esse povo pode esperar da ONU? Olha, eu não sei ao certo o que eles podem esperar das Nações Unidas, porque é um processo negociador que vem acontecendo desde o início da semana. O que eu acredito que eles devem ter bastante expectativa é acerca da posição do presidente Abbas, que hoje, devido a um componente de pressão muito forte, não tem saída a não ser fazer esse pedido. E aí a questão é, feito o pedido, muito provavelmente ele será aceito na Assembleia Geral com alguma facilidade, e teremos no Conselho de Segurança um grande embate no qual os Estados Unidos não podem tomar uma decisão isolada. Então eles tentarão convencer alguns dos seus aliados europeus de fecharem uma posição semelhante a eles. Qual é o medo dos Estados Unidos de tomar uma posição isolada nesse caso? Eu acredito que o grande medo dos Estados Unidos é de criar um constrangimento com alguns dos seus aliados tradicionais no Oriente Médio, sobretudo a Arábia Saudita. A saída para o conflito, então, é a continuidade das negociações, pelo menos neste momento? Acredito que sim. Acredito que o principal problema hoje é a definição de
quais são as prerrogativas para o processo de paz e quais os prazos necessários para que esse processo seja consolidado. O povo palestino já esperou demais por isso. Então, acredito que é o momento de se construir uma solução de médio e longo prazo que realmente dê uma solução política à questão. Agora, professor, 1 hora depois do discurso do presidente Mahmoud Abbas, lá na Assembleia da ONU, vai ser a vez de discursar o premier israelense Benjamin Netanyahu. O que esperar desse discurso do premier israelense? Acredito que Netanyahu vai construir uma fala muito centrada no fato de que Israel é uma democracia, na visão dele a única do Oriente Médio, de que Israel precisa de garantias plenas de que um Estado palestino, assim como os vizinhos árabes de Israel, darão o direito de existência a Israel e de que Israel não aceitará menos do que isso face um processo de criação de um Estado palestino. E os palestinos não têm hoje como garantir que respeitarão, que reconhecerão todo o seu povo, pelo menos o Estado de Israel? Essa é uma questão complexa, em alguma medida, porque você não pode, por exemplo, dar garantia. É como dizer, a presidenta Dilma Rousseff garantirá que nenhum turista será assaltado durante a Copa do Mundo no Brasil. Não dá para se fazer essa garantia. O que o presidente Abbas pode fazer é dizer que, em termos de Estado, o Estado palestino, uma vez existindo, aceitará o direito de Israel sobreviver. Né? A gente volta aí com imagens ao vivo da Cisjordânia, a gente percebe um aparato de policiais, provavelmente as forças de segurança também estão se antevendo a algum problema, algum tumulto causado pela apresentação ou não desse requerimento, né, professor, de Mahmoud Abbas? Na verdade, o que nós temos hoje é um aumento da expectativa e uma grande panela de pressão. Acredito que a estratégia mais eficiente para o presidente Abbas será: faça o pedido, deixa que as Nações Unidas resolvam e ele pode dar uma resposta para o público interno dizendo: olha, a minha parte eu fiz, né? Agora a bola está com os outros. Agora não depende dele, né?